Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui entrando na presença do Senhor para estarmos trazendo algo que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. E hoje eu quero trazer uma coisa muito interessante mesmo, e é a qual eu venho aqui já passar, que é o que acontece hoje em várias igrejas, vários lugares, e eu coloquei assim, o que é ser cristão? O que é ser cristão? Porque mais de 80% da nossa população hoje se dizem ser, ou se dizem ser cristão, E eu quero fazer uma colocação aqui para mim, para a sua vida, neste requisito de que você e eu, nós aonde passamos se falamos, um para com os outros, e muitas pessoas perguntam e nós dizemos: eu sou cristão, eu sou um seguidor de Cristo. E para isso eu coloquei alguns requisitos, No Novo Testamento ele vem ensinar 3 vezes a palavra cristão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, no mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28, e também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Mas eu vou ler por alto assim, rapidamente, alguns deles, em nome do Senhor Jesus. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 26, diz assim: e sucedeu o que? Todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Aí já mais na frente a gente vamos ver no 26, mais na frente 26, versículo 28 vai dizer: e disse Agripa a Paulo, o rei: por pouco me queres persuadir que me faça cristão. Então aqui como persuadirá, ele fala, é a questão de aceitar ou decidir, sobre alguma coisa. Então ele queria saber sobre este requisito, esta situação cristã, E aí também vamos ver aí na descrição 1 Pedro, 4,16 também vem falar, sobre isso. 1 Pedro 4, em nome do Senhor Jesus, vem dizer assim, 4,16 diz: mas se pudesse, como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, como será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha só, essa aqui é forte. Mas trazendo esse requisito da questão cristã, a palavra cristão, em nome do Senhor Jesus, você tem honrado esta palavra, você tem honrado esta palavra em nome do Senhor Jesus. E aí 1 João 2, capítulo 2, versículo 2 ao 6, ele vem dizer algo bem interessante. 1 João 2, capítulo 2, 1 João 2, 2, 6. 1 João 2, vamos lá. Vai dizer assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra o ama a Deus.
esta está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha só, isso é para a gente darmos continuidade ao que a gente vai trazer hoje, em nome do Senhor Jesus. Você tem honrado esta palavra que você tem dito: eu sou cristão, eu sou um seguidor de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Não estou aqui para julgar, mas estou aqui para botar em cada um de vocês, para que vocês venham entender e estar honrando o que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Porque muitos vão dizer naquele dia: eu fiz isso em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que não os conheço. Então vamos abrir do olho e saber quanto o Senhor, Ele é importante na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aí eu botei 4 tópicos, e o primeiro vai dizer assim: você, para ser cristão, seguidor de Cristo, não ser um crente de fachada, não dizer eu sou crente e continuar a fazer as práticas, né, anterior. Sabe por quê? Porque olha onde vem nos falar aqui em Mateus 23. Mateus capítulo 23, versículo 27 ao 28 vai dizer. Mateus 23, 27 ao 28 vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas inteiramente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vos exterminastes. Pareceis justos aos homens, mas inteiramente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isso aqui é muito interessante, porque esses fariseus, esses aqui que ele fala, escribas e fariseus, eram homens que sabiam da lei, compreendiam a lei, mas não praticavam. É isso que o Senhor está falando aqui. E é isso que eu estou querendo trazer no requisito de que muitos estão dizendo: eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, eu sou um seguidor de Cristo, mas não está cumprindo. Querem só viver de blá blá blá, querem só viver de disse-me-disse, querem só viver de eventos e mais eventos, mas quando fala em jejum, quando fala em oração, quando fala em busca da presença do Senhor, esquecem disso. Então, creia somente que seguir a Cristo não é só estar em evento. Não estou dizendo aqui que não é para fazer, não é para ter, é para ter, porque isso faz parte da vida cristã. Mas temos que ser mais ainda a busca em Cristo Jesus, na palavra, no jejum e na oração, porque isso aqui é quem vai nos salvar, isso aqui é quem vai nos libertar, isso aqui é o que vai nos trazer a essência para um dia estarmos na glória, em nome do Senhor Jesus, amém? E mais uma coisa que eu venho dizer aqui no segundo tópico, para que você tenha essa certeza de ser cristão, né? Seguidor de Cristo. Você não deve se achar superior a ninguém, porque ninguém é superior a ninguém. Sabe por quê? Porque lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 10 ao 12. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo do 11 ao 12. 1 Pedro, do 10 ao 12. Aí vai dizer assim: vós que em outro tempo não ireis povo mais, agora sois povo de Deus, que não tens alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências carnais que combatem contra o mal. Olha o 12 o que é que diz, ó: tendo o vosso viver honesto entre os
gentios para que naquilo, né, em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem, né? Então, assim, o que é que você tem feito para a obra do Senhor? Você tem ajudado, você tem colaborado, você tem dito que o Senhor é Deus na sua vida? Você tem feito alguma coisa para o próximo? Você tem comprado e tem pagado, tem cumprido com a sua palavra? Você tem honrado aquilo que o Senhor tem dito para a sua vida? Porque tem muitos aí dizendo que são, sem ser, fazendo o errado, fazendo aquilo que não convém ao Senhor, querendo fazer o quê? Comprando, não pagando, dizendo que vai, não vai, fazendo as coisas erradas, mas estão lá na igreja e dizendo que servem a Cristo verdadeiramente. Vamos ver no último dia, no dia em que o Senhor vai vir sobre as nuvens e vai ressuscitar os mortos, arrebatar a sua igreja. É aí que eu quero ver quem vai escutar essa trombeta. Aleluias, aí é que eu quero ver o verdadeiro cristão seguidor de Cristo, é neste dia. Aleluias, em nome do Senhor Jesus. Aí o terceiro eu botei assim, para você que se diz ser cristão, né, seguidor de Cristo, você não deve só orar pelos necessitados. Sabe por quê? Porque você vai ver neste texto aqui o que vai dizer. Olha só, aí você pode até estar dizendo assim, Marcos, você está maluco, né? Não, você não só pode estar orando pelos necessitados, como dizer assim, eu vou orar, que o Senhor chega ali, né, dá aquele necessitado que precisa. Olha o que a palavra diz. Olha só o que a palavra diz. Aqui, em Isaías 58, 6 e 7. Isaías 58, 6 e 7 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a linguadura da impiedade, que desfaças as atuaduras do jugo e que deixes livres os quebrantados, que despedaces todos o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Olha só, porque eu disse aqui que não é somente orar, porque a palavra diz que aquele que tem e não faz está pecando. Então, não só orar, fazer uma boa ação. Fazer uma boa ação, porque você fazendo uma boa ação, você vai ver e saber que o Senhor, Ele está, né, no negócio, porque só orar, se eu tenho e eu não posso lá fornecer, eu não posso chegar, fazer as marmitas e dizer, hoje, Senhor, tem 10 marmitas aqui e eu vou dar para aquele necessitado. Além de orar por eles, eu ainda vou dar de comer ou até de vestir, se eu puder. Hoje eu não posso dizer a você que vou trazer e nem ninguém vai fazer, porque nos dias de hoje nós sabemos, não podemos acolher ninguém, mas nós podemos fazer o pouco que nós temos de fazer em nome do Senhor Jesus, amém? E o quarto e último aí eu venho dizer assim, para você que se diz ser cristão, seguidor de Cristo, e parar, aleluias, de falar, né, dos seus irmãos, das outras pessoas, dos cristãos e de outras denominações. Sabe por quê? Mateus, capítulo de número 7, 1 e 2. Olha só o que vai dizer. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Preste atenção que o Senhor vai falar neste momento. Deixa de falar dos outros. Deixa de falar das pessoas. Deixa as pessoas fazerem aquilo que vem entender, o Senhor que vai tratar com cada uma. Deixa de falar ministério AB é assim, ministério C é assim, ministério E é assim. Faz a tua parte, faz o que o Senhor tem designado na tua vida. Sabe por quê? Porque senão vai acontecer isso aqui.
Mateus capítulo 7, versículo do 1 e 2. Diz assim: não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medida, vos hão de medir a vós. Mas depois ele vai falar algo bem interessante, se eu não me engano, no 4. Ou como dirá ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Ele fala bem interessante. Se você for ler esse texto, você vai ver que é bem interessante mesmo, porque às vezes a gente está falando, né? Às vezes você está falando, está dizendo, tu viste mulher fulano, o outro diz, tu viste lá fulano e cicrano, e começa com esse disse-me-disse. Isso não edifica ninguém, isso não leva ninguém a nada, só se leva a se afastar mais da presença do Espírito Santo de Deus, se afastar do Senhor Jesus e trazer para a sua vida coisas ruins. Então segue o que o Senhor tem te concedido, segue o que o Senhor tem te dado, em nome do Senhor Jesus, amém? E você faz a vontade do Senhor, para que o seu irmão não venha se fazer ao contrário, julgar você, ainda falar essa palavra aqui. Você está julgando, pois tira o argueiro primeiro do seu olho. Aliás, deixa para tirar o argueiro do meu olho, para primeiro tiro a trave do seu. Ele vai dizer logo isso para você, se for entendedor da palavra. Então você tem que saber e entender que o Senhor, Ele não está para brincadeira. Ele não está para disse-me-disse. Não há tempos de passar a mão na cabeça de ninguém. Em nome do Senhor Jesus, há tempo de pregar a volta, a vinda do Senhor Jesus. Isso eu digo todos os dias para a minha família, para onde eu chego, eu falo em nome do Senhor Jesus, porque não há tempo mais. Nós estamos aqui pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus, intermédio da nossa fé, para alcançar um dia a glória do Senhor Jesus, para um dia estarmos com este corpo incorruptível na glória, para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Faça isso, busque a presença do Senhor, porque olha, quando eu falei esse requisito aqui, o último, aí Tiago ele vem falar que a fé sem obra é morta. Ele vai especificar muitas coisas lá e você vai entender. Procura lá em Tiago, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Tiago capítulo, para você meditar, em nome do Senhor Jesus. Tiago capítulo de número 2, versículo do 14 ao 26, você medita lá, ele vai falar, a fé sem obra é morta. Mas quando ele fala esse requisito da fé sem obra é morta, ele vai impor muitas coisas, muitas situações, e você vai entender, em nome do Senhor Jesus, porque uma ação gera uma reação, e você só orando não vai reagir em nada, possa até que aconteça, mas se você fizer as duas partes, orar e atuar, fazer aquilo que o Senhor tem designado, garanto que você não vai esperar só por o milagre daquele que vai conceder e vai fazer, mas sim vai melhorar, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero te dizer, meus amados irmãos, ficou longo este vídeo, mas para a edificação das nossas vidas, e eu quero te dizer, se não for inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações, compartilha este vídeo com quem você deseja e deixa Deus fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa teu comentário, deixa o teu pedido de oração, e estamos aqui para fazer a diferença no canal Caminhando com a Verdade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.